prosseguindo, em determinado momento lá do seu trabalho, você vai colocar aqui a pergunta, abre aspas, você é nacional de algum país, fecha aspas, precisa ser modificada. Né? Por que isso se dá? Qual é o problema que envolve essa pergunta? Para a gente que, quando faz essa pergunta para um solicitante de refúgio, a gente, você é nacional de algum país, a gente está pensando especificamente na questão dos apátridas, né? E de encontrar dentro desse solicitante de refúgio os que não têm nacionalidade, né? Os que não são reconhecidos como nacionais do seu país de origem. Então, a gente quer encontrar apátridas. Então, a gente chega em um impasse, porque muitos deles não vão entender a pergunta. Então, se você veio de uma tribo em um país específico, em determinado país da África, você não entende o que é ser nacional, você não tem esse conceito de forma compreendido de forma fácil. Então, muitos não entendem o que, como é auto-preenchido, eles recebem um papel na mão para preencher. Quando chega nessa pergunta, se você é nacional de algum país, eles podem responder não ou deixar em branco. Normalmente deixam em branco quando não entendem ou respondem não quando se confundem, porque aí eles podem ter outras compreensões do que é ser nacional ou não ser nacional. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que um ou outro entendia que ele só era nacional se ele estivesse no país dele. A partir do momento que ele não está mais no país, que ele migrou, ele deixa de ser nacional. E não é assim. Então, isso teria que seria o ideal seria explicar melhor a pergunta, né, ter uma explicação para a pergunta, ou alterar, né? Seu país se reconhece como nacional, e não se você é nacional, né? É uma pergunta que foi formulada pela Acnur com Onari, mas que na nossa análise mostrou que era um problema, poderia estar causando algum viés de entendimento aí na hora do preenchimento. Uhum. Entendi, interessante. Você chegou a comunicar essa questão para a Caritas, enfim, eles têm acesso ao seu trabalho, como foi isso para o Funado? Sim, a gente avisou a Caritas e também a gente está elaborando o relatório final do projeto, né? Esse relatório final vai sair em formato de artigos científicos, que a gente pretende enviar tanto devolver esse artigo, né, entregar esse artigo para a Caritas, né, quanto enviar para o CONARE e para a Acnur, de forma que a gente chame atenção para esse perfil que a gente achou e os problemas nesse formulário que é aplicado, enfim. O formulário foi atualizado também, a gente tem que verificar ainda se essa pergunta permanece, se ela foi alterada, se ela foi retirada. Entendi. Interessante. Muito bem observado. Muito bem observado. E assim, a gente já até comentou um pouquinho sobre isso, mas vou perguntar porque pode ter falado algum detalhe. Né? Esses migrantes, eles passam por muitos países até chegar no Brasil? Ou não? Vem direto? Ah, isso depende muito da nacionalidade. Os sírios normalmente vão antes para os Emirados Árabes Unidos antes de vir para o Brasil. Os angolanos vêm direto para o Brasil, né, que tem voo direto. Os venezuelanos ou vão para o Panamá para vir para o Brasil, ou para a Guiana Inglesa, ou atravessam direto para o Brasil, né? Só que aí chegando no Brasil ali por Roraima, se vierem pela fronteira seca, ainda tem que migrar para o Amazonas para poder vir para o Rio de Janeiro. Não tem voo direto de Roraima, por exemplo, para o Rio de Janeiro. E aí a gente tem os cubanos também migram para o Haiti, para o Panamá, antes de vir para o Brasil. Enfim, diferentes nacionalidades, né? Os democratas congoleses, né? Indivíduos da República Democrática do Congo vão para o Congo, né? Ou
ou para a África do Sul ou para o Marrocos antes de vir para o Brasil. É importante entender essa questão dos fluxos migratórios, porque isso também envolve questões de saúde, né? Por onde eles passam, etc. Até chegar aqui, entender como foi a migração, né? O processo de migração inteiro, né? Quanto tempo durou também é importante para se pensar as questões de saúde. Exato, exatamente. E também, enfim, à medida que você foi falando, eu fui pensando, até também foi uma questão de verificação, para ver se isso facilita, né, ou se isso dificulta, se isso estimula, né, a chegar ao Brasil, essa dificuldade, enfim, esses muitos percursos que precisam fazer, ou se, enfim, não, né? Ou seja, se isso é um fator que realmente interfere, ou não tem nada a ver. A pessoa já sai do país, um migrante já sai do país destinado ao Brasil. Porque não importa o que aconteça, ele ali quer chegar, né? Por exemplo. Interessante. E aqui no Rio, esses imigrantes observados aqui, a maioria aqui, menos 5 que não, eles constroem redes de apoio mútuo no estado do Rio de Janeiro, ou seja, não só no município, no estado do Rio. Sim, no estado do Rio de Janeiro a gente já referenciou, né? Colocou no mapa os endereços desses solicitantes de refúgio para ver onde eles estão construindo suas vidas, enfim, as redes de apoio e as nacionalidades. A gente viu que muitas nacionalidades, como os democratas congoleses, como os cubanos, eles tendem a morar muito próximos uns dos outros. Então, em Brejo de Pina, aqui no município do Rio de Janeiro, em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, em Jardim Catarina, em São Gonçalo, eles têm redes, então, até porque facilita, né, para eles, se eles falam francês e aí chega uma pessoa que não fala português, eles ajudam, são redes de apoio, que a gente chama, né? Isso é extremamente importante. Eles chegam até a receber pessoas que vieram do país deles, mas não são da família deles. Eles recebem para ajudar e, enfim, eles entendem, né? Eles passaram por isso, sabem como é difícil e eles tentam ajudar essas pessoas que estão chegando agora, que vão enfrentar toda a dificuldade, né? Que a gente já sabe como é. Eles tendem a ajudar através dessas redes de apoio. A Caritas congrega muitos dessas redes de apoio, né? Tem contato com elas, a Associação de Moradores, entre outros, que ajuda e dá apoio para esses refugiados. Entendi. Interessante. Interessante. Eu, particularmente, por exemplo, antes de ler o seu trabalho, não tinha nem dimensão dessa questão das redes de apoio. Né? Me parece realmente uma A gente só descobriu também fazendo análise, que a gente percebeu que as diferentes nacionalidades tendem a morar muito próximas umas das outras, né? Então, ficou bem evidente para a gente depois de um tempo. Uhum. Interessante, bem interessante. E assim, vamos lá, para uma pergunta que às vezes ganha aí alguns corações, né, que não são lá muito a favor das migrações. É certo o temor de que os refugiados introduzem ou produziriam novas doenças nos países de destino, ou seja, eles trazem doenças para onde eles migram? Como que é essa questão? Essa é uma discussão que ganhou até teor político, né? Não, deixou de ser técnica, né, nos últimos anos, né? Isso é problemático, né? A gente pensar isso, enfim, virou disputa política, né? Então, se você parar para pensar, os venezuelanos foram acusados de trazer o sarampo para o Brasil, né? Se falava que eles iniciaram um surto em Roraima e no Amazonas, os venezuelanos trouxeram sarampo da Venezuela, mas hoje a gente sabe, por exemplo, que a cepa que estava circulando na Venezuela, né? Na verdade, as Américas estavam livres de sarampo. O Brasil tinha certificado, né? A Venezuela também, todos os países da América tinham um certificado de eliminação do sarampo. E aí começou um surto na Venezuela, que aí se estendeu para o Brasil e outros países da América Latina.
mas que a cepa era europeia. Então, a cepa do vírus não era venezuelana, né? Não tinha mais sarampo na Venezuela. Então, acabaram culpando, né, os venezuelanos. É, e aí, acho que a gente pode até trazer para um tempo mais atual agora, em que a gente tem a Covid-19, mesma coisa em relação aos chineses, a xenofobia com os chineses, porque a pandemia, né, começou lá, a epidemia começou na China. No entanto, os primeiros casos, né, do Brasil eram brasileiros que voltaram da Europa, né? Então, se a gente parar para analisar, né, se esse discurso de refugiados estarem levando doenças, ele não condiz com a realidade. Se a gente parar para analisar friamente, quem levou Covid-19 para hoje, mais de 220 países e territórios no mundo, foram turistas e não refugiados, né? Então, a gente tem hoje, como eu falei, 70 milhões de imigrantes forçados no mundo, né? 30 milhões estão fora dos seus países, né? 40 milhões estão deslocados internos dentro do seu país ainda. E esses 70, mesmo que a gente olhe, se a gente for olhar, né, quem atravessou a fronteira internacional de imigrantes forçados são 30 milhões. São 30 milhões de imigrantes forçados que atravessaram uma fronteira internacional contra 1 bilhão de turistas que circulam pelo mundo a cada ano, né? Em um ano a gente tem 1 bilhão de viajantes e turistas circulando pelo mundo, né? Então, quem é que de fato está levando essas doenças, né? De um local para outro, né? Acho que a gente tem que olhar, começar a fazer uma reflexão também em relação a isso, né? Então, eu discordo. Eu acho que não são os refugiados que estão levando doenças, não. Uhum. Exatamente. Muito interessante, muito esclarecedor. Leiam o trabalho do João. É muito importante nesse sentido. O trabalho em si todo é muito bom, está muito bem construído, não poderia ser diferente. E de quebra você ainda sai aí com bons argumentos para suas disputas políticas de família, enfim, etc. E tal. Então, já tem uma questão bem prática, meio pragmática, do dia a dia, tá bom? Brincadeiras à parte, prosseguindo, João, já encaminhando para os nossos finalmente, quais são as limitações do seu estudo? O que você conseguiu verificar? Bastante. Todo estudo, né, principalmente estudos epidemiológicos, tem limitações. Em relação à nossa pesquisa, né, as limitações foram principalmente em relação ao formulário, que ele não foi pensado para pesquisa, é um formulário administrativo, é um formulário de solicitação de refúgio, o pessoal usa ele para pedir refúgio, né, enfim, não foi pensado, as variáveis não foram pensadas para uma pesquisa, então a gente conseguiu extrair aí leite de pedra desses formulários, dessas fichas, conseguiu extrair muita informação para criação um perfil a partir desse dado, desses papéis, mas acho que principalmente isso, e outras limitações menores em relação a algumas variáveis que a gente não pôde coletar por serem extremamente confidenciais em relação à solicitação de refúgio, os motivos, as perseguições, as torturas, tudo que eles passaram, que a gente não entrou em muito detalhe, porque aí seria uma pesquisa quali, né? Nossa pesquisa foi quant. E não tinha tempo hábil para a gente ler todos os motivos, né? Eles escrevem à mão, às vezes tem 3, 4 páginas, né? Não teria como ler um por um desses 738, né? Então, a gente coletou os dados de múltipla escolha, né?
do questionário e algumas respostas abertas. Mas são essas as principais limitações mesmo. Uhum. Entendi. Entendi. E quais são assim, as suas considerações finais? Em relação às considerações finais da pesquisa, foi um estudo, né, para a gente entender qual é esse perfil, nunca antes estudado, de solicitantes de refúgio, na, no Rio de Janeiro, nem no Brasil, né, o perfil de saúde no estado escrito. Então, foi um estudo com limitações, mas que a gente conseguiu entender qual é esse perfil sociodemográfico, quais foram as trajetórias de migração para chegar aqui e quais são as doenças e vulnerabilidades e problemas de saúde que eles têm, né? Quando preencheram o questionário que eles tinham. E para a gente começar, então, a pensar em pesquisas mais avançadas com eles, para entender problemas específicos de saúde, a partir do momento que a gente sabe quais são as doenças que eles têm, a gente consegue pensar em pesquisas mais específicas para cada grupo, enfim, para cada agravo. E a gente, eu considero, né, que essa pesquisa foi importante para a gente poder entregar ela para o SUS e falar aqui, ó, a gente tem uma população de solicitantes de refúgio no território, eles têm esse perfil e essa doença, e a partir disso o SUS consegue se planejar e pensar em ações de saúde específicas para esses grupos. Porque até então você sabia que você tinha refugiados no território, mas você não sabia onde eles estavam, você não sabia quais são as doenças que eles têm, não sabia nada, tem informação. Então, com essa pesquisa, a gente conseguiu dar subsídio dos dados para se pensar em políticas públicas, pensar em ações de saúde, e como fazer com que eles acessem cada vez mais o serviço de saúde. Acho que principalmente isso. E também dizer que é necessidade, né, de novas pesquisas com solicitantes de refúgio e refugiados na área de saúde, na saúde coletiva, na saúde pública, na epidemiologia. Acho que é importante a gente reforçar isso, porque ainda não é um objeto de estudo da área. Uhum. Entendi. Entendi. Muito bom, João. Acho que da dissertação a gente encerrou aqui, então já de antemão te agradeço. Sim, foi uma honra ler o seu trabalho, foi uma honra tê-lo aqui conosco, ter disponibilizado seu tempo para conversar um pouquinho com a gente aqui. Foi muito agradável, então eu agradeço mesmo de coração. Tá? E agora eu gostaria de fazer uma perguntinha boa. Seria duas, mas uma você já fez, você já falou que você está estudando agora no doutorado, mas aí ainda resta uma. Então a pergunta boa seria a seguinte: como está hoje, né, a situação dos refugiados no Brasil e no mundo, especialmente considerando a pandemia de Covid-19, já que você está estudando isso aí para a sua tese de doutorado? Sim, hoje é uma situação extremamente complicada. Ah, os refugiados que estão em abrigos são os mais vulneráveis. Esses abrigos, né, por exemplo, Roraima tem 11 abrigos, e aí só do Exército, né, da Operação Acolhida. E aí tem um abrigo com mais de 1.000 pessoas. Como que impede de um vírus como a Covid-19, que é extremamente transmissível, de se propagar, e, enfim, a gente ter óbitos, pessoas em estado grave, óbitos, né? Entre essa população que já é cheia de vulnerabilidades, né? Então, a Operação Acolhida fez plano para contingência, começou a divulgar o número de militares da operação com Covid-19, a mídia começou a mostrar, né, os primeiros casos em venezuelanos,
Ah, a gente já tem registro de óbitos, tanto de venezuelano quanto de sírio, de crianças, inclusive, né? A gente tem, entre os venezuelanos, tem um grupo mais vulnerável ainda, que são os índios venezuelanos, são refugiados, já eram deslocados internos dentro da Venezuela e hoje são refugiados aqui no Brasil. Então, o perfil de saúde deles já era diferente e aí estão sujeitos, né, enfim, a se infectar com Covid-19, com a SARS-CoV-2, e aí podem vir a óbito, como já teve registro. Então, é uma situação de extrema vulnerabilidade, isso eu estou falando do Brasil, né? Se a gente parar para pensar em mundo, a situação é muito pior, porque os refugiados que saem, por exemplo, da Síria para a Europa são hoje os mais vulneráveis, né? Dois mais, não os. É difícil fazer essa comparação de quem é mais vulnerável, né? Então, assim, são vulneráveis, existem outros tão vulneráveis quanto eles, e eles, isso, vivem em abrigos, as fronteiras foram todas fechadas, em tudo quanto é lugar, as fronteiras foram fechadas. Isso impede a migração forçada, né? Eles não conseguem sair da zona de guerra, por exemplo, e entrar num país. Então, eles estão sujeitos não só à Covid, como à guerra. Eles não conseguem fugir porque eles não conseguem atravessar a fronteira, porque a fronteira está fechada por causa da pandemia. É muita vulnerabilidade, muito. Aqui no Brasil, a gente está lutando para incluir na notificação de Covid-19 o campo nacionalidade, porque hoje a gente não sabe entre esses, não sei exatamente quanto tá, a gente deve ter mais de 800 mil casos, se eu não estou enganado. São uns 800 mil casos. Desses 800 mil casos, quantos são migrantes forçados? Quantos são refugiados? Qual a nacionalidade desses estrangeiros que estão aqui no Brasil? Então, tudo isso para a gente pensar em saúde pública, em epidemiologia, em proteção, em promoção da saúde, a gente precisa desse tipo de informação que não tem. Então, uma informação importante aí que a ficha de notificação tem se é estrangeiro, sim ou não, mas isso não é o suficiente, né? Porque, primeiro que essa variável ela não é obrigatória. Se o estrangeiro tem CPF, normalmente depois que eles têm o RNM, o Registro Nacional de Imigrantes, eles pegam o CPF, então eles não preenchem essa variável de estrangeiro, sim ou não. E mesmo assim, se um número baixo nesse banco, a gente não sabe quantos são refugiados. Né? Provavelmente isso é diferente, se é viajante, turista e refugiado. Então, assim, é uma disputa que acaba se tornando política, mas que na área da saúde a gente vai continuar brigando porque a gente precisa dessa informação para a gente poder fazer, planejar as ações de saúde para proteger essa ação. É extremamente importante nesse momento a gente saber quem são as pessoas que estão com os migrantes forçados que estão com Covid, onde eles estão, para a gente poder ajudar. É isso. Então, a situação da pandemia vulnerabilizou de forma geral. Eu não só digo para as questões de saúde, né, ter piorado, mas também muitos perderam emprego porque eram informais. Então, enfim, N outras situações que a pandemia aí veio a prejudicar ainda mais a vida deles. Realmente é uma questão assim, incontornável que precisa de muito mais estudo, né, para ver o que a gente pode fazer para ajudar, contribuir de uma forma minimamente positiva, né, com esses migrantes forçados. Então é isso, João, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista. Leiam o trabalho do João, a gente vai deixar linkado aqui embaixo, tá? O grupo, os links dos grupos de pesquisa dos quais ele faz parte também vão estar linkados aqui. Então, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, acredito que podem contactar o João, ele vai ter maior prazer em responder. Tá bom? Então, João,
suas considerações finais. Gente, muito obrigado, Dorival. Obrigado. Muito agradecido por ter a oportunidade de divulgar a minha pesquisa aqui. Agradecimento também aos meus orientadores, o professor Eduardo Feinstein e a professora Annette Straiman, que são meus orientadores lá na UERJ, no Instituto de Medicina Social. E, mais uma vez, me coloco à disposição caso queiram conversar sobre a pesquisa, sobre migrações forçadas, saúde global, epidemiologia. Estou sempre à disposição aí de todos. Tá bom? Obrigado, Dorival. Valeu mesmo. Parabéns pelo trabalho. Show de bola, amigo. Obrigado, tá? Obrigado, gente. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.